Você já reparou como a sua casa, o seu quarto, a sua mesa de trabalho parecem, às vezes, um espelho secreto da sua mente? Aquela pilha de roupas acumuladas na cadeira, papéis espalhados, gavetas cheias de coisas que você nem lembra mais quais são. E, ao mesmo tempo, pensamentos confusos, preocupações misturadas, sensação de peso e de atraso na vida. E se eu te dissesse que organizar essa bagunça não é apenas uma questão de higiene ou estética, mas um ato espiritual profundo, uma forma de oração em movimento, um recado direto para o seu subconsciente e para Deus dizendo: eu estou pronto para que a ordem divina governe toda a minha vida. O título deste vídeo faz uma promessa clara: organize sua bagunça e veja Deus arrumar o resto da sua vida. Isso não é mágica infantil, nem superstição. É lei da mente, é o poder do subconsciente, exatamente como Joseph Murphy ensinava. Quando você põe ordem do lado de fora, você está reeducando a sua mente por dentro. Cada objeto que volta ao seu lugar, cada gaveta limpa, cada papel desnecessário que vai embora, tudo isso está afirmando silenciosamente: a desordem não manda mais em mim. A confusão não manda mais na minha mente. Eu escolho a ordem, eu escolho a clareza, eu escolho a harmonia. E o subconsciente, que obedece a impressões, começa a reorganizar também suas emoções, suas decisões, suas oportunidades. É como se Deus, a inteligência infinita, observasse o seu gesto humilde de recolher uma roupa do chão e respondesse: se você está disposto a organizar o que está nas suas mãos, eu posso organizar aquilo que parece estar além delas. O que hoje parece apenas um armário caótico pode ser, espiritualmente, o ponto de partida para uma nova fase da sua vida financeira, emocional e espiritual. Porque a bagunça externa é, muitas vezes, o retrato da crença interna de que depois eu resolvo, um dia eu dou um jeito, não importa tanto assim. E essas frases, repetidas em coisas pequenas, acabam se tornando o padrão com o qual você lida com os grandes temas da sua vida. Joseph Murphy dizia que o subconsciente responde a imagens e hábitos muito mais do que a simples palavras. Você pode dizer que quer prosperidade, mas se vive em meio a coisas quebradas, vencidas, entulhadas, sem espaço para o novo, o que o seu subconsciente está vendo? Uma imagem de saturação, de atraso, de coisas que já cumpriram seu tempo, mas permanecem ali, ocupando lugar. E ele conclui: não há espaço para o novo. Você reza para que Deus traga novos caminhos, mas o seu mundo visível grita o contrário. É como se você pedisse chuva, mas mantivesse o guarda-chuva aberto o tempo todo, impedindo que a água o tocasse. Antes de avançarmos, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você acredita que existe algo maior guiando a sua vida, que Deus fala também através das coisas simples, dos gestos cotidianos, das mudanças pequenas que viram grandes milagres, inscreva-se agora no canal e curta este vídeo para continuar sua jornada de transformação. Cada vídeo aqui é um lembrete de que a espiritualidade não está distante, mas começa no jeito como você arruma a cama, lava a louça, organiza uma gaveta e escolhe seus pensamentos. Quando você se inscreve e curte, você está dizendo para si mesmo: eu levo a sério a minha mudança interior. Pense comigo, quantas vezes você já sentiu que a sua vida estava travada? Projetos pela metade, ideias pela metade, sonhos pela metade. E quando olha ao redor, percebe prazos vencidos, anotações antigas que não fazem mais sentido, roupas que não usa há anos, objetos quebrados à espera de conserto. Isso tudo não é apenas cenário, é mensagem. A desordem manda recados silenciosos ao subconsciente. Você não termina o que começa, há coisas demais para lidar, é melhor não mexer porque dá trabalho. E, sem perceber, essa mesma lógica se infiltra em áreas como dinheiro, relacionamentos, saúde. Joseph Murphy ensinaria que a mente subconsciente aceita como verdade tudo aquilo que você repete com emoção e hábito. Se você vive repetindo o hábito da bagunça, adiando o simples gesto de guardar, limpar, selecionar, você alimenta um padrão de adiamento em tudo. Mas quando você decide começar, e aqui está o segredo, mesmo que seja por uma pequena prateleira, uma única gaveta, uma parte da mesa, você envia um novo comando para o subconsciente: a partir de hoje, eu concluo, eu cuido, eu organizo. Essa decisão, aparentemente banal, é um ato de fé. É como dizer: Deus, eu não sei como resolver tudo, mas vou organizar o que está ao meu alcance. O resto eu confio em ti. Você já percebeu como, depois de arrumar um cômodo, você sente uma leveza quase inexplicável? Como se o ar ficasse mais fácil de respirar, como se a mente pensasse com mais clareza, como se ideias novas começassem a surgir. Isso não é apenas psicológico no sentido superficial, é espiritual. Ao tirar o excesso,
Você está retirando também cargas emocionais velhas, lembranças que já não precisam ocupar tanto espaço dentro de você. Cada objeto tem uma história, uma energia associada, uma espécie de memória. Quando você escolhe o que fica e o que vai, está escolhendo quais histórias e memórias quer manter mais perto da sua alma. Imagine, por um instante, que a sua casa é um templo. Se você soubesse que Deus, de forma visível, viria hoje sentar-se no seu sofá, olhar suas prateleiras, abrir suas gavetas, você deixaria tudo como está? Não por medo ou vergonha, mas por respeito ao sagrado. Agora, traga essa imagem para uma verdade profunda. Deus já habita em você. Seu corpo é templo, sua mente é altar. O espaço em que você vive é, de alguma forma, uma extensão desse altar interior. Quando você cuida dele com carinho, quando coloca ordem, limpeza, beleza, você está honrando a presença divina em si mesmo. Talvez você diga, mas eu sou desorganizado por natureza. Sempre fui assim. Joseph Murphy diria, isso é apenas uma crença, um rótulo que você aceitou e repetiu tantas vezes que se tornou parte da sua identidade. Mas você não é a bagunça. Você é a consciência que pode escolher algo diferente. O subconsciente aprendeu a funcionar de um jeito, mas ele pode ser reprogramado. Hoje, neste exato momento, você pode começar a criar a crença: a ordem divina se manifesta em mim. Eu sou guiado a organizar minha vida por dentro e por fora. Você já notou alguma área da sua casa ou do seu ambiente de trabalho que parece carregar uma energia pesada, parada, só de olhar? Um canto onde tudo se acumula, um armário que você evita abrir, uma caixa que você empurra de um lado para o outro há anos. Pergunte-se, que parte da minha vida isso representa? Finanças? Passado afetivo? Sonhos antigos? Às vezes, o que você chama de bagunça é, na verdade, um conjunto de decisões adiadas. E decisões adiadas criam vida adiadas. Quando você pega aquela caixa e, com coragem, começa a abrir, selecionar, jogar fora, doar, organizar, você está reescrevendo mentalmente uma mensagem: eu não adio mais a minha própria vida. Você já teve experiência de começar a organizar um pequeno espaço e, de repente, sentir vontade de rever também seus planos, sua rotina, até suas relações? Conte nos comentários, se quiser, se isso já aconteceu com você. Compartilhe algo como: percebi que, quando arrumo meu espaço, minha mente também clareia. Sua experiência pode ser o empurrão que outra pessoa precisa para sair da paralisia. Agora, perceba uma coisa importante. Quando falamos organize sua bagunça e veja Deus arrumar o resto da sua vida, não estamos falando de um truque rápido do tipo arrume a cama e, amanhã, fique rico. O que Joseph Murphy nos mostra é mais profundo. É a lei da mente em ação. O exterior é reflexo do interior, e o interior responde ao exterior. Quando você muda um lado, o outro é naturalmente convidado a acompanhar. Ao tirar a desordem visível, você cria um campo interno mais receptivo à orientação divina. Ideias chegam, soluções aparecem, pessoas adequadas surgem, caminhos se abrem, não por mágica aleatória, mas porque sua mente deixou de estar sufocada por impressões de caos. Talvez, até aqui, você esteja pensando, mas a minha bagunça é grande demais. Não sei nem por onde começar. E é aí que entra a sabedoria divina aplicada às coisas simples. Você não precisa arrumar tudo em um dia. Comece com o que está diante de você. Uma mesa. Uma gaveta. Uma prateleira. Um armário. Ao fazer isso, diga em silêncio: este gesto pequeno representa um novo começo em toda a minha vida. Enquanto eu organizo este espaço, Deus organiza caminhos, portas e soluções que eu não vejo. Assim, o ato de guardar um livro, dobrar uma roupa ou jogar um papel fora deixa de ser banal e se torna um ato de fé. Joseph Murphy nos lembraria: você sempre está rezando. Não apenas quando junta as mãos e fecha os olhos, mas quando repete um hábito, quando alimenta uma imagem, quando reforça uma ideia. Se a sua rotina é de bagunça e adiamento, essa é a sua oração diária. Amanhã eu resolvo, amanhã eu mudo, amanhã eu vivo. Quando, pelo contrário, você decide: hoje eu começo, hoje eu organizo, hoje eu escolho a ordem, essa se torna sua nova oração. E Deus sempre responde à oração sincera que vem acompanhada de atitude. A pergunta que fica ecoando agora é: você está disposto a transformar a arrumação da sua casa em um diálogo com Deus? A começar a ver cada objeto no lugar como um símbolo de uma peça da sua vida se encaixando? A transformar a vassoura, o pano, a caixa de doações em instrumentos de cura, e não apenas em tarefas cansativas?
Quando você muda o significado do que faz, a energia com que faz também muda. Se isso começou a despertar algo dentro de você, se alguma parte da sua alma se acendeu com a ideia de que a arrumação pode ser um portal para um novo ciclo, então você está pronto para dar o próximo passo. Entender, em profundidade, como a ordem externa recalibra a mente subconsciente, como seus objetos falam com você. Como cada gesto de organização é uma afirmação silenciosa de fé na ordem divina. Quando você começa a olhar para sua casa ou para o seu ambiente de trabalho com olhos espirituais, algo extraordinário acontece. Aquilo que antes parecia apenas bagunça começa a revelar significados profundos. Joseph Murphy dizia que nada em nossa vida é neutro. Tudo carrega uma vibração. Objetos, cores, organização, luz, espaços livres. Tudo isso fala diretamente ao subconsciente. A pergunta é: o que o seu ambiente está dizendo para ele? Imagine o subconsciente como uma criança muito sensível que aprende observando, não ouvindo. Ela não entende quando você diz quero paz. Se vive num ambiente caótico. Ela observa a pilha de coisas acumuladas e entende: não há espaço para o novo, a vida é pesada, estou sempre atrasado. E então réplica isso nas suas emoções, nas suas ações, na sua percepção de futuro. Mas quando você começa a organizar, algo muda na atmosfera. A criança interna percebe: há espaço, há ordem, há clareza, estamos prontos para algo melhor. O incrível é que você não precisa acreditar nisso racionalmente para que funcione. O subconsciente opera por simbolismo, não por argumentos. Um quarto arrumado simboliza mente clara. Uma mesa limpa simboliza foco. Um armário organizado simboliza decisões tomadas. Um chão livre simboliza caminho aberto. É por isso que tantas pessoas relatam que, depois de limpar um ambiente, têm insights, tomam decisões importantes, desbloqueiam ideias, sentem paz, choram sem saber por que ou até resolvem conflitos internos que duravam anos. A ordem externa mexe com a ordem interna. Você já viveu algo assim? Já arrumou um cômodo e, de repente, sentiu vontade de organizar também sua rotina, suas finanças ou até seus sentimentos? Escreva nos comentários se isso já aconteceu com você. Você pode inspirar outras pessoas que estão começando esse processo agora. Agora observe outra lei espiritual importante. O ambiente bagunçado não só reflete sua mente como também influencia suas emoções. Joseph Murphy dizia que o subconsciente grava tudo, desde a luz que entra pela janela até a maneira como você empilha suas roupas. Observe a si mesmo. Quando entra num lugar muito desorganizado, o corpo enrijece, a respiração muda, você sente uma leve tensão. Isso não é frescura. É comunicação emocional. Tudo que está no seu campo visual entra na sua mente como informação. A bagunça cria sensação de excesso. Excesso gera ansiedade. Ansiedade gera procrastinação. E a procrastinação gera mais bagunça. É um ciclo. Mas a ordem cria clareza. Clareza gera ação. Ação gera disciplina. E a disciplina atrai oportunidades. Isso também é um ciclo, só que positivo. A ordem atrai ordem. E é aqui que entra algo extremamente profundo. O padrão vibracional da sua casa se soma ao padrão vibracional das suas orações. Se o ambiente diz confusão, mas a oração diz clareza, o subconsciente recebe mensagens contraditórias. Por isso, muita gente ora, medita, visualiza, mas continua sentindo como se a vida estivesse travada. A oração sobe, mas a bagunça puxa de volta. Não porque Deus não ouve, mas porque o subconsciente interpreta a bagunça como estou preso. Agora imagine o contrário. Você começa a arrumar, tirar o excesso, jogar fora o que não serve, organizar o que fica. Cada gesto desse envia uma mensagem espiritual. Estou pronto, estou preparado, eu abro espaço para o novo, eu libero o velho. É como remover pedras de um rio. A água, que é a vida, passa a fluir com mais naturalidade. Joseph Murphy falava muito da lei da substituição. Você não pode apenas tirar a bagunça. Precisa substituir o velho hábito desorganizado por um novo hábito de cuidado. Quando você arruma uma gaveta, substitui o caos por intenção. Quando limpa uma mesa, substitui a confusão por foco. Quando organiza um armário, substitui o passado estagnado pela possibilidade do futuro. E o subconsciente vai acompanhando isso como quem aprende um novo idioma. E há ainda um aspecto mais profundo. Deus age na ordem. A Bíblia e todas as tradições espirituais mostram que o divino sempre opera com harmonia, ritmo, estrutura. O próprio universo é regido por organização, planetas em órbita, ciclos precisos, leis constantes.
Quando você coloca ordem na sua vida, você entra em sintonia vibracional com essa harmonia universal. E, quando isso acontece, portas se abrem, encontros acontecem, intuições surgem, problemas antes impossíveis começam a se resolver quase sem esforço. Já percebeu que é muito mais fácil ouvir a voz de Deus em um lugar silencioso do que em meio ao barulho? O mesmo vale para a bagunça. A ordem externa silencia o ruído interno, permitindo que você escute claramente as respostas que tanto buscava. Às vezes, Deus está falando, mas a sua mente está tão cheia de entulho emocional que não consegue ouvir. E quando você organiza, surge um milagre discreto. A sua alma volta a respirar. Por isso, antes de continuar, deixe nos comentários qual área da sua vida você sente que está pedindo ordem. Sua casa, Suas finanças, seu emocional, sua rotina. Quando você escreve isso, você abre um canal de clareza. A palavra é uma semente poderosa. Agora vamos entrar no ponto mais profundo deste ensinamento: transformar a organização da sua casa em um ritual espiritual, uma oração silenciosa que reprograma o subconsciente e prepara o terreno para que Deus organize o resto da sua vida. Porque, como Joseph Murphy ensinava, a mente não reage apenas às palavras, ela reage às ações simbólicas. E poucos símbolos são tão poderosos quanto arrumar aquilo que estava abandonado, limpar aquilo que estava esquecido e criar espaço onde antes havia excesso. Organizar não é apenas deixar bonito. Organizar é declarar: eu estou assumindo responsabilidade pela minha realidade. E quando você assume responsabilidade em uma área, essa vibração se espalha para todas as outras. Da mesma forma que um copo de tinta em um balde de água colore tudo, um gesto de ordem em uma única gaveta pode começar a reorganizar silenciosamente partes da sua vida que você imaginava impossíveis de resolver. Joseph Murphy dizia que o subconsciente responde a impressões repetidas. E cada ato físico carrega uma impressão emocional. Quando você limpa uma superfície, o subconsciente entende: eu mereço clareza. Quando você joga fora o que está quebrado, ele entende: eu não aceito mais relacionamentos ou hábitos que não funcionam. Quando você doa o que não usa mais, ele entende: a vida é abundante, eu tenho mais do que suficiente. Quando você organiza um espaço bagunçado, ele entende: eu tenho ordem, eu tenho direção, eu tenho estrutura. Assim, cada gesto vira uma afirmação viva. E aqui está o detalhe mais poderoso. Quando o subconsciente aceita a ideia de que você vive em um ambiente de ordem, ele começa a reorganizar também suas emoções, seus pensamentos, seus hábitos e até seus relacionamentos. A ordem externa vira uma âncora que estabiliza o caos interno. Por isso, pessoas que começam a organizar frequentemente relatam que deixam de tolerar certas situações, relacionamentos desgastados, empregos paralisados. Elas dizem frases como: depois que arrumei minha casa, percebi que eu estava aceitando muito menos do que mereço. Isso não é coincidência. Isso é coerência vibracional. E como transformar a arrumação em um ritual espiritual? Simples, unindo intenção mais ação mais palavra. A intenção é o que muda tudo. Se você arruma sem intenção, é apenas esforço físico. Mas se arruma dizendo: ao colocar ordem aqui, a ordem divina se manifesta em toda a minha vida, esse gesto se torna uma oração científica, exatamente como Murphy ensinava. A ação é o movimento do corpo que comunica ao subconsciente que a mudança começou, e que não é apenas mental, mas prática. E a palavra é o comando que dá forma à energia. Quando você fala, você molda. Quando você repete, você consolida. Você pode, por exemplo, transformar cada sessão de organização em uma afirmação: enquanto eu arrumo este espaço, Deus arruma o que eu não posso. Eu libero o velho para receber o novo. A ordem divina governa minha casa e minha vida. Tudo que não serve mais vai embora. Eu preparo espaço para milagres. Repita isso enquanto guarda roupas, limpa uma mesa, ajeita objetos, joga fora papéis inutilizados. Não é um mantra mágico, é um alinhamento vibracional. Você está treinando a mente para entender que nada na sua vida está parado, tudo está se movendo em direção à ordem. Isso reduz a ansiedade, aumenta a clareza e atrai soluções onde antes havia confusão. Você já reparou como muita gente começa a arrumar a casa e logo sente vontade de repensar a vida? É porque a casa é um símbolo da alma. Quando você mexe na casa, mexe em você. Quando limpa o exterior, limpa as camadas internas também. Quando decide o que fica e o que sai, você está praticando um processo de cura emocional. Por isso muitas pessoas choram limpando um armário, e nem sabem explicar o motivo.
Elas não estão chorando pelo objeto, estão chorando pela energia emocional associada a ele, pela memória que carregava, pela sensação de finalmente deixar ir algo que estava pesando por dentro e por fora. Agora vamos trazer Joseph Murphy para o centro disso. Ele sempre dizia: você vive a partir do seu subconsciente. Ou seja, o que você pensa conscientemente é importante, mas o que você alimenta emocionalmente e repete nos seus hábitos é o que realmente molda seu destino. Bagunça é repetição de desatenção. Ordem é repetição de intenção. Uma cria ansiedade, a outra cria clareza. Uma trava sua vida, a outra abre caminho. E é por isso que organizar sua casa faz Deus arrumar o resto da sua vida. Porque você está dando o primeiro passo. Você está iniciando o movimento. Você está abrindo o espaço físico que simboliza a abertura mental. Está sinalizando ao universo: estou pronto. E Deus age onde há prontidão. Comente aqui, porque sua palavra é uma semente. Eu abro espaço para a ordem divina entrar. Se você escreve essa frase, está ativando um pacto com a própria mudança. Chegamos agora ao momento mais transformador deste roteiro: compreender como aplicar esse princípio da ordem divina no seu dia a dia, como consolidar a mudança interna e externa, e como transformar a organização em uma prática espiritual contínua, algo que acompanha sua rotina, sua mente e seu destino. Esta parte é a ponte entre o gesto físico e a manifestação divina. Joseph Murphy ensinava que toda mudança verdadeira começa no pensamento, mas se concretiza quando a mente consciente, a mente subconsciente e a ação entram em harmonia. Organizar sua casa é o gesto físico, mudar suas crenças é o gesto mental, invocar a ordem divina é o gesto espiritual. Quando esses três pilares se encontram, portas se abrem de modos que você nunca poderia imaginar. Pense na sua casa como um campo energético, e em cada cômodo como uma área da sua vida. Quando você ilumina um quarto, está iluminando uma parte da sua alma. Quando limpa uma superfície, está limpando uma memória. Quando abre espaço em uma gaveta, está abrindo espaço para novas ideias, novas pessoas, novas oportunidades. E quando faz isso com consciência espiritual, você transforma o simples em sagrado. Vamos agora ao ponto central: como usar a organização como uma oração científica, alinhada ao método de Joseph Murphy. A oração científica não é pedir, é afirmar, é aceitar, é reconhecer que o bem divino já existe e que você está apenas abrindo espaço para que ele se manifeste. Por isso, enquanto organiza sua casa daqui para frente, repita mentalmente ou em voz baixa frases como: a ordem divina governa minha mente, meu lar e toda a minha vida. Eu libero o que não serve mais e permito que Deus traga o novo. Eu preparo espaço para a prosperidade, para a paz e para a harmonia. O que antes estava travado, agora começa a fluir. Deus age onde há ordem, e eu escolho a ordem. Perceba como cada frase carrega uma vibração específica. Sua mente subconsciente começa a registrar a ideia de que a ordem externa não é apenas organização. É cura, é alinhamento, é preparo. Com o tempo, você começa a sentir mudanças não apenas no ambiente, mas também em você. E, aqui, está um segredo que quase ninguém percebe. A organização diária é uma das formas mais poderosas de reprogramar crenças. Porque ela mexe com três bases fundamentais da mente subconsciente: repetição, simbolismo e emoção. Repetição. Cada dia em que você organiza um pouco, repete a mensagem "eu tenho direção". Simbolismo. Cada objeto no lugar simboliza que sua vida está tomando forma. Emoção. A leveza que você sente após organizar reforça a ideia de que ordem é paz. Isso faz com que o subconsciente comece a atuar em seu favor, atraindo pessoas organizadas, oportunidades claras, caminhos alinhados, decisões menos confusas, soluções mais rápidas. E há algo ainda mais profundo. Quando você cria ordem física, cria espaço mental. E quando cria espaço mental, você finalmente consegue ouvir a voz de Deus dentro de você. Aquela voz suave, calma, que te diz o que fazer, para onde ir, o que deixar para trás, com quem se conectar. A voz da intuição vem sempre em ambientes internos silenciosos. Você já percebeu que, às vezes, quando tudo está um caos, a vida parece calada? Mas quando você organiza, de repente, ideias surgem, decisões ficam claras, um chamado aparece dentro da sua alma. Isso não é acaso. É espaço. Agora eu te pergunto, qual será o primeiro pensamento positivo que você vai plantar hoje no seu subconsciente para substituir o pensamento "minha vida está bagunçada demais para mudar"? Vai ser: eu sou capaz de começar? Vai ser:
Eu abro espaço para o novo? Vai ser: a ordem divina age agora na minha vida? Escreva nos comentários. Essa frase será a semente espiritual da mudança que começa hoje. E lembre-se, Deus não exige que você arrume tudo de uma vez. Ele pede que você arrume apenas o que está nas suas mãos, porque o resto ele arruma com perfeição. Você organiza o visível, ele organiza o invisível. Você remove o excesso, ele remove os bloqueios. Você limpa a superfície, ele limpa a alma. Você cria espaço, ele preenche com bênçãos. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar sua jornada de transformação pessoal, mental, financeira e espiritual. O poder está dentro de você, e cada novo vídeo é um passo para despertá-lo.